Curso de Analítica Junguiana. É o módulo 18/24. Este curso consta de 24 vídeos que nós publicamos no YouTube, portanto são grátis. Você pode fazer esse curso. É uma oportunidade única de fazer um curso bom e barato. Porque por cada vídeo você só vai contribuir com R$40 e mandar pelo Pix e-mail anpc2018@gmail.com. Envie o comprovante, o seu nome completo, pelo zap 6198-340-6632. Nós estaremos matriculando você e enviaremos imediatamente a apostila do módulo. Se você não quiser fazer o curso, você pode simplesmente usufruir do vídeo e ver o vídeo, que os vídeos estarão lá. Quando você completar os 24 módulos, você recebe o certificado de psicanalista ou analista junguiano e recebe também uma carteira com número de registro colorido da ANPC como analista junguiano e o seu número de registro e o seu nome aparece com fotografia e seu nome aparece no site. E você estará automaticamente associado à ANPC como analista junguiano desta sociedade psicanalítica que é a ANPC. Hoje nós estamos lançando o vídeo 18. Como disse, é a democratização da analítica junguiana. É o vídeo 18. Como na segunda-feira eu estarei viajando para os Estados Unidos, volto dia 25, então nessa semana que vem não estaremos lançando o vídeo nem na outra, só no dia 28. Mas no dia 28 de outubro estaremos lançando o vídeo 19, 20 e 21. 3 vídeos no mesmo dia, para compensar as 3 semanas. Então, se você estiver contribuindo, você pode continuar contribuindo semanalmente e no dia 28 você vai receber os 3 vídeos e também as apostilas, desde que você esteja contribuindo. Então, no dia 28 de outubro, no sábado 28 de outubro, nós estaremos lançando os 28 ou 29, uma coisa assim. Não sei se é 28 sexta ou sábado, mas é no sábado. Estamos lançando o módulo de 19, 20 e 21, no mesmo dia, ou seja, às 6, às 7, às 8. Estaremos lançando os 3 vídeos. O curso de Freud estamos lançando nas sextas-feiras. Ontem foi o módulo 21, aliás. E no dia 28 estaremos lançando 22, 23 e 24. E aí estaremos fechando o curso de psicanálise clínica de Freud, na sexta-feira. E na outra semana, na sexta-feira, estaremos lançando um novo curso, um curso mais completo de psicanálise, que é a psicanálise em 24 vídeos também, chama-se Psicanálise Integrada, que vai tratar dos 12 maiores psicanalistas da história da psicanálise, começando com Steckel, Adler, Freud, William Reich, Fromm, Melanie Klein, Anna Freud, Lacan e muitos outros, completando os 12 maiores psicanalistas. Aí você vai ter uma visão geral, compacta e profunda da psicanálise como um todo. Você sabe que nos outros países, que não é Brasil, como nos Estados Unidos, o psicanalista estuda todos os autores. Aqui no Brasil, o psicanalista só estuda Freud, mas nos Estados Unidos, por exemplo, estuda todos os psicanalistas, Winnicott, Bion e todos os outros, que todos os outros
acrescentaram elementos para a psicanálise, para que a psicanálise seja mais completa. Então, está feito o convite e o aviso. Vamos então hoje falar sobre a visualização criativa e imaginação ativa. Primeiro vamos falar da visualização criativa e depois, na continuação, vamos falar da imaginação ativa. Inclusive está incluso aqui o diálogo com os mestres. A visualização criativa, e veja bem, são slides, são mais de 30 slides, tá? E você vai ter acesso a todo esse material. A visualização criativa é a mais comum, é a que todos conhecem. Quando se fala de visualização, fala-se de visualização criativa. A visualização criativa é a técnica utilizada no coach, por exemplo, na hipnose, nas palestras, no ensino. É a subjetividade. Você vai amar esta técnica. É quando você senta no seu sofá, no seu divã, ou seja lá, debaixo de uma árvore, e você fica imaginando, tá? Isso é imaginação criativa. Isso faz bem à mente humana. Você imaginar. Freud chamava isso de fantasia, faz parte da imaginação. Necessariamente, todos nós usamos essa imaginação criativa. A imaginação criativa é preciso, porque ela faz parte do desenvolvimento humano. Quanto mais você usar a visualização criativa, é melhor. Num atendimento, você pode usar a visualização criativa no relaxamento, na hipnose, até na fala, tá? Até para superar alguns problemas, você pode usar a visualização criativa. Os grandes mestres que utilizaram a imaginação criativa na terapia, com seus pontos de vista diferentes. Tanto Freud como Jung usaram a imaginação criativa. Tá? E nós vamos ver isso. Claro que cada um teve as suas posturas diferenciadas, mas é imaginação criativa. É uma técnica, uma das técnicas mais importantes. Todo o processo de adaptação à realidade requer um apoio da fantasia, diz Freud. A imaginação, pois aspectos como a liberdade, a não inibição, o princípio do prazer e outros seriam sua matéria-prima principal. Até quando você pensa em alguém que você ama, seja lá o que for, você usa imaginação criativa, tá? Freud chama de fantasia, tá? Ele não usa a palavra imaginação. Imaginação, algumas vezes ele utiliza, mas normalmente ele utiliza fantasia muitas vezes. Você se adequa à realidade, tá? Com a imaginação criativa. Quando você olha alguma coisa, naturalmente, se você quer criar alguma coisa, ou quer mexer, ou quer mudar, você necessariamente terá que usar a imaginação criativa, tá? Então, essa é uma matéria-prima principal, diz Freud. O termo imaginação aparece na obra de Freud em só 2 ocasiões, eu já disse, para referir-se a imaginações do neurótico. Enquanto que a palavra fantasia, em alemão, eu não vou pronunciar, mas em fantasia, em alemão, ele ocupa 4 páginas do índice das obras completas no idioma original de Freud, para você imaginar. E a fantasia é a mesma coisa que a imaginação, tá? A mesma coisa, tem o mesmo sentido, mas é lógico, tem uma conotação um pouco diferente para Freud.
a imaginação e a fantasia. Só para você perceber que a fantasia, ou a fantasia também é uma imaginação criativa. Você vê, ocupa 4 páginas do índice das obras completas de Freud no idioma original. A palavra fantasia em alemão. Só para você ver a importância que era esta palavra nas obras de Freud. A importância da fantasia, a imaginação, segundo Freud. O núcleo da fantasia seria o protesto contra a repressão. Interessante essa frase. Seria o protesto contra a repressão. A rejeição aberta a todo ordem opressivo que poderia dominar sobre os maiores anelos da humanidade. Viver sem angústia seria sua finalidade última. Quando você está angustiado, você pode usar a fantasia, a imaginação criativa, para você sair de uma postura de prostração. Tá? Como diz Freud, é um protesto contra a repressão. Diante de uma situação, você pode imaginar. Uma pessoa que está numa cadeia, ele imagina a sua liberdade. Uma pessoa que está doente, imagina a sua cura. Ou seja, a imaginação, a fantasia, é algo importantíssimo para o ser humano. É algo que você deve explorar na figura de técnica, no seu atendimento ou na sua fala. A importância da fantasia, continuando com Freud, a imaginação, Freud afirma que, ao instaurar-se o princípio da realidade, uma atividade de pensamento se desprende, fica livre da prova da realidade e submetida só ao princípio de prazer. Se trata de o fantasiar, imaginar, que começa com um brincar infantil e logo continua, como devaneio, o sonho diurno. Tá? É uma forma de você obter também prazer, né? Como diz, o princípio do prazer, é submetida, fica livre da prova da realidade, você sai fora da realidade e é submetida só ao princípio do prazer, para você ver a importância da fantasia ou da imaginação. A importância da fantasia continua, agora já é Jung, né? Nós vamos entrar agora em Jung. A importância da fantasia, da imaginação, quem já não há fantasiado, diz Jung, o cumprimento do seu desejo mais recôndito, e quem não há anelado que o seu sonho se torne realidade, a fantasia conduz a cumprir no sonho, na arte, na imaginação, nas mensagens da indústria mediática, o que a realidade impede, porque a realidade é dura, ela é concreta, ela não tem animação, a fantasia não. A imaginação não, a imaginação dá vida ao ser humano. Isso é o que Jung fala. Você vê que tem toda uma sequência com o pensamento também de Freud. Né? Vamos falar agora de Schreiber, né? É um dos grandes psicanalistas, quando fala da importância da fantasia, da imaginação. Em 1980, ele escreveu o livro El Desafio Mundial. E ele comenta o fenômeno da explosão econômica do Japão, nos anos 60. Que uma das causas foi que diversos dirigentes das grandes empresas japonesas procediam de uma geração que havia convivido com seus avós durante a infância. E eles viviam da imaginação. Todos esses avós tinham a afeição de contar-lhes histórias fantásticas, o qual é um fator insubstituível de estímulo da imaginação e a criatividade dos jovens. É que hoje as pessoas não usam mais a imaginação. Eles são muito concretos, são muito realistas.
né? Você pode perceber, isso é verdade no sentido de Schreiber falar nesse livro El Desafio Mundial em 1980. Tá? Então, você pode ver por aí a importância disso. Um outro também, o Hermann Rochard, né? Quem não conhece o texto de Rochard? Também ele era psicanalista. Tá? Inclusive, a obra dele, ele é usado pelos psicanalistas do mundo todo. E ele era psicanalista, Hermann Rochard. Né? A importância da fantasia, da imaginação. O texto de Rochard, por exemplo, é um borrão de tinta. Você olha assim, parece um borrão de tinta, mas é baseado numa série de manchas que o paciente realiza sua própria interpretação imaginativa. E através dessa interpretação, você pode descobrir coisas, pondo a descoberto os rasgos psíquicos mais específicos da sua intimidade. Permitem diagnosticar, inclusive, fatores caracterológicos mais significativos da sua personalidade. Você vê, tudo baseado na imaginação criativa. Virginia Unger, que é médica e psicanalista argentina, presidente da IPA no mundo todo, ela fala da importância da fantasia, da imaginação. Ela diz: posso imaginar que existam ideias impossíveis de expressar com mais força, porque estão sepultadas no futuro, que ainda não ocorreu, ou no passado, que estão esquecidos, ou das que dificilmente se possa dizer que corresponde ao que chamamos pensamento. Então, eu posso imaginar o futuro, posso imaginar o passado sepultado no antânio, ou posso imaginar o futuro, posso imaginar o que eu quiser. Ninguém consegue segurar alguém de imaginar. Isso faz bem ao ser humano. Tá? Já o Gaston Berger, o criador do prospectivismo, que criou a futurologia na França nos anos 60, inclusive gerou, quando a França estava se levantando na pós-guerra, ele se levantou como um grande mestre da imaginação. Gaston Berger fala da possibilidade de imaginar a construção do futuro, até porque de alguma forma já está lá. Olha só, o futuro já está lá. Você não pode negar que o futuro está lá. Tantas pessoas imaginando o futuro vai se construindo. Como diz Hegel, a ideia é algo que se fundamenta na tese, antítese, síntese. Isso é verdade, porque em 1700 e alguma coisa, quando Hegel falou sobre quando a Alemanha era uma das maiores potências mundiais, Hegel falou que a ideia que surgiu lá na Grécia se desenvolve na nossa mente humana através da tese, antítese, síntese, e que essas ideias vão se tornando realidade. E ele, inclusive, previu de que a próxima potência mundial seria os Estados Unidos. Numa época que Estados Unidos apenas era uma província, diríamos assim. Ele estava se independizando da Inglaterra. E Hegel, já na sua imaginação, previu o futuro, na sua imaginação, baseado na tese, antítese, síntese. Tá? Então, Gaston Berger fala que você pode construir o futuro, até porque de alguma forma já está lá. Em 1995, eu pessoalmente desenvolvi uma técnica, quando todos estavam usando a regressão de memória, eu desenvolvi a progressão de memória. É uma técnica
em que em lugar de você ir para o passado, que tanta gente gosta de ir para o passado, você pode fazer a mesma técnica, em lugar de ir para o passado, você vai para o futuro. E eu tenho usado isso, usei muitas vezes para tirar a pessoa da depressão, da ansiedade, da angústia ou da falta de futuro. Ele vai para o futuro e realmente ele vai para o futuro. Ele pode ir daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 3 meses e ele imaginar. E ele vê o futuro nessa progressão de memória, nessa técnica que eu criei. E é interessante, as pessoas saem da clínica, saem dos sets de análise de uma alegria impressionante, acreditando num futuro melhor. Percebi que 40% a 50% dos que podem acessar pela imaginação realmente acontece. É o mais impressionante. Quantas pessoas eu anotava, tá? Anotava a imaginação que ele via nessa progressão de memória, anotava e depois constatava. E 40%, 50% acontecia realmente aquilo que eles imaginavam. Veja a importância da imaginação criativa. Bion é um grande psicanalista que nós vamos estudar, inclusive, na psicanálise integrada, no final do curso de Freud, da sexta-feira, que vai começar na primeira semana de novembro. Ele fala, o conceito de conjetura imaginativa criada por Bion, que afirma ter tomado de Kant, o grande filósofo idealista alemão, em memória do futuro, escrito um livro em 1975, ele diz, na prática da psicanálise, o analista tem que passar por uma experiência de conjetura racional e conjetura imaginativa, antes de alcançar uma fase em que possa formular uma teoria do que está acontecendo com o seu paciente. Você vê, para Bion, a imaginação criativa faz parte, inclusive, da teoria, da diagnose e da solução dos problemas do paciente. Isso dito por Bion, um dos maiores psicanalistas. A visualização criativa funciona de uma forma muito simples. Você está em estado alterado, você mesmo pode fazer pessoalmente ou fazer com seu paciente. Está aqui o desenho, você imagina, você pode imaginar muita coisa, ou pode sugerir a imaginação para solucionar um determinado problema, e isso faz muito bem ao ser humano. Duas pessoas que estão separadas, que estão brigadas, através da imaginação no seu consultório, você pode fazer com que essas duas pessoas voltem a estarem bem juntos. Isso é imaginação criativa e funciona. Em 60% dos casos funciona. É impressionante. Muito bem. A visualização criativa, tá? Você pode, funciona naturalmente na mente humana, através dos arquétipos, dos símbolos, dos códigos. Você usa a visualização criativa usando imagens, objetos, situações, ideias, o futuro, a superação, sem nenhum problema. Você pode fazer isso. Isso faz parte de uma técnica. Para quê? As áreas de atuação eu coloquei aqui para solucionar problemas, para criação de futuros possíveis, para análise de situações, para autossugestão. O coaching, por exemplo, o coach, ele faz o tempo todo, trabalha com imaginação. A programação mental trabalha com imaginação. PNL trabalha com imaginação criativa. Ou seja, quase todas as técnicas terapêuticas complementares trabalha com imaginação criativa. Quem utilizou a imaginação criativa? Eu coloquei algumas pessoas que comprovadamente nas suas obras eu li e encontrei. Freud,
Jung, Lacan, psicólogos, Newton, Einstein, os físicos quânticos, os filósofos, os grandes estrategas da história, todos eles usaram a imaginação criativa. A sua estrutura e formação. Como é que se forma essa visualização criativa? A imaginação criativa é um método antigo em que se utiliza o racional, o emocional em estado consciente ou relaxado. A arte, a música, a invenção, etc., toda a mente humana participa. Você participa como um todo, a imaginação criativa. Muito bem. Agora nós vamos colocar um ponto, porque nós vamos entrar na imaginação ativa. Falamos da visualização criativa. Muita gente fala visualização criativa, imaginação criativa, é tudo a mesma coisa. Só que a criativa é uma coisa, a ativa é outro. A ativa é diferente da criativa. A criativa você cria do jeito que você quiser. A ativa é impressionante. Ele é usado, inclusive, na alquimia, na criação dos processos de sincronicidade. Eu utilizo na alquimia pessoal, eu utilizo na produção da sincronicidade. Tá? Então nós vamos ver o que é. Muito bem. A associação condicionada, por exemplo, ele usa muito a imaginação criativa. Tá? Agora vamos falar especificamente então da imaginação ativa. A imaginação ativa é a técnica dos alquimistas. A técnica que muda a mente. Os pensamentos negativos. Você pode realizar seu sonho com essa técnica. É física quântica pura. Eu estou falando da imaginação ativa e eu vou explicar esse processo. Talvez você esteja ouvindo pela primeira vez, tá? A diferença entre a imaginação ativa e a imaginação criativa ou visualização criativa. São duas coisas diferentes. Então, a imaginação ativa é isso que eu estou falando aqui. E vamos ver. Tá? Freud afirma que o sonho, a imaginação onírica, veja bem, imaginação onírica, aparece como materiais neuróticos, sobre o qual opera o analista. Um texto criptografado a ser decodificado para levar à luz seu verdadeiro significado, explicando as razões da neurose. É a imaginação onírica, porque o nosso inconsciente produz uma imaginação também. Só que isso chama-se imaginação onírica. Essa imaginação onírica, Freud usava como se fosse uma criptografia, que precisa ser esmiuçada, decodificada, para entender o significado da neurose, das razões da neurose daquela pessoa. Jung já usa de uma outra forma. Jung concebe os sonhos, a imaginação do inconsciente, como fonte de inspiração para a atividade consciente, imagens com função orientadora propostas pelo self, para a caminhada do paciente para o futuro. Veja bem, se você comparar a imaginação de Freud e a imaginação de Jung, são duas coisas totalmente diferentes, a forma de agir. O de utilizar. Enquanto Freud tenta entender essa imaginação onírica, essa imaginação do inconsciente, para entender os meandros da neurose, as causas da neurose, Jung já usa essa imaginação do inconsciente como fonte de inspiração para uma atividade consciente, porque ele acha que são imagens com funções orientadoras propostas pelo self do indivíduo para uma caminhada do paciente ao futuro.
não são contrários. Eu não vejo essas ideias, tanto de Freud como de Jung, contraditórias. Não. Eu acredito que tanto Freud tem razão, como Jung também tem razão. Sem nenhum problema. Nós temos que, na psicanálise, jamais o psicanalista, quando lê um livro, quando lê um autor, pode imaginar, não, ele está errado. Não, ninguém está errado. Porque são produções de gênios, de pessoas que estudaram, pesquisaram, e claro que tem razão. Jung também tem razão, assim como Freud tem razão. Sem nenhum problema, eu não vejo nenhuma dificuldade disso. Então vamos fazer uma comparação aqui. Enquanto que para Freud, ele lida com a neurose, tá? Ele pega um símbolo e ele tenta decifrar uma neurose, veja bem que Jung pega essa imaginação mais profunda e empurra o sujeito para o futuro. São duas propostas. São duas propostas e se complementam sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Vamos agora ao uso disso. Duas pessoas, eu já falei, por exemplo, também pode ser a visualização criativa, mas você pode fazer a imaginação ativa. Por exemplo, duas pessoas que estão mal, né? Que não estão bem, você pode usar a imaginação ativa para que eles possam estar bem. Eu já utilizei várias vezes nesse sentido. A visualização criativa, ele vai para fora, ou seja, você vê para fora. Tá? Você visualiza e vê para fora, uma forma de dizer, claro que você não está vendo para fora, porque a sua imaginação está aqui dentro, mas você vê lá fora, você imagina, faz uma visualização criativa de alguma coisa que você quer. Já a imaginação ativa, você mexe lá dentro, no seu inconsciente, tá? É diferente, veja bem. Aí precisa prestar muita atenção, porque aí está o segredo da alquimia. Aí está o segredo dos grandes mestres, tá? Os grandes mestres como Hermes Trismegisto, Giordano Bruno, Jung, no Livro Vermelho, aí já é outra história. É preciso, então, entender isso. A visualização, vou fazer essas duas comparações. Enquanto a visualização criativa atua para fora, é uma forma de dizer, sendo uma criação mental, a imaginação ativa atua para dentro. É uma forma de dizer também, sendo uma manipulação mental no inconsciente, utilizando os arquétipos, símbolos e códigos. Você vai mexer lá dentro. Você vai mexer. Por quê? Porque uma das teses que Jung utiliza, inclusive está no Livro Vermelho, nós vamos lançar esse curso também através de vídeo, Livro Vermelho, em 24 módulos, mais para frente, também utiliza essa função. Tá? Utilizar a função da imaginação, imaginação ativa, lidando os símbolos e os códigos. Tá? E criando a sincronicidade. A imaginação ativa, ao manipular mentalmente no inconsciente, utilizando os arquétipos, símbolos e código, lida com a alquimia. É o que nós já falamos. Mas não é aquela alquimia de transformar chumbo em ouro. Essa é outra história. Eu já expliquei que isso Jung chamava de sopradores de fogo. Ou seja, isso aconteceu em 1400, 1300, até 1600, que se transformou em química. Tá? Foi a protoquímica. Mas a verdadeira alquimia são os árabes e Hermes Trismegisto e os gregos, como os grandes mestres gregos da época de Platão, Aristóteles, Plotino, né? Que utilizavam essa imaginação ativa e lidavam com a alquimia. Os essênios lidavam com isso. É impressionante isso. Vamos continuar.
Na imaginação ativa, ao manipular mentalmente no inconsciente, utilizando os arquétipos, poderia mudar os estados inconscientes do paciente. A terapia pelos arquétipos, por exemplo, quando a pessoa vivencia um arquétipo negativo, você pode trocar o sinal desse arquétipo ou colocar um outro arquétipo no lugar daquele, através da imaginação ativa. Não é da visualização criativa, aí já é imaginação ativa. Você pode dizer, não, mas está difícil entender uma coisa e outra. Não, não está difícil. É só você perceber e entender como funciona. Na imaginação ativa, ao manipular mentalmente no inconsciente, utilizando o símbolo, poderia acessar energias que é inerente para criar ou gerar a sincronicidade, o que eu venho falando, que seria a ligação entre o inconsciente profundo e a realidade objetiva. Jung estudava isso junto com Pauli, Wolfgang Pauli, o físico quântico que recebeu o Prêmio Nobel de Física Quântica, tá? E inclusive tem um livro sobre isso, a sincronicidade. Vamos continuar. Então, a imaginação criativa, a imaginação ativa, ao manipular mentalmente no inconsciente, utilizando os códigos, poderia transmutar, criar, formatar, gerar a sincronicidade, criar o futuro, mudar a realidade. Isso nós fazemos. São técnicas profundas de Jung. Nós temos um curso para isso. É impressionante isso, como funciona. Tá? Então, funciona mesmo. Na imaginação ativa, ao manipular mentalmente no inconsciente, utilizando os códigos, poderia transmutar, criar, formatar, gerar sincronicidade, criar o futuro, mudar a própria realidade. Jung fazia isso lá na Torre de Bollingen, lá onde ele viveu muitos anos, né, lidando com os mestres e onde escreveu o Livro Vermelho. Esse castelo, esse pequeno castelo, era a casa dele, à beira do lago de Zurich. Ele fez isso. Aqui eu estou colocando Sdubar, tá? Como um dos mestres que apareceu do passado para Jung, com quem conversou, tá? Dentro da imaginação ativa, tá? Transmutar, criar e formatar. É interessante, está lá no Livro Vermelho. Você vai aprender tudo isso aqui no curso o Livro Vermelho, The Red Book. Tá? Muito bem. Esse aqui é o diálogo com os mestres. Também funciona. O Filemon, né? O Filemon, o grande Filemon, que é o mestre com quem Jung conversava na imaginação ativa. Não na visualização, na imaginação ativa. Jung chegou a dizer, esses mestres, tudo indica que realmente são personagens. Não é uma visualização, não é uma imaginação pura, porque eles conversam. E eles trazem informações que eu nunca acessei. Eu tive que pesquisar e entender o que eles estavam falando, porque eles trazem informações profundas do profundo da história da sociedade. Isto está no Livro Vermelho. Quem leu e quem entendeu vai entender. Mas normalmente o Livro Vermelho é um livro que as pessoas consideram como um livro proibido, tá? E não gostam de ler, mas é um dos segredos para entender a estrutura e a técnica de Jung. Meu amigo, isto foi a democratização da analítica junguiana. Eu já disse que este é o módulo 18, tá? No dia 29 de outubro, estava falando de 28, mas é 29 de outubro, eu estarei lançando o módulo 19, 20 e 21. Por quê? Porque nessa segunda-feira, dia 10, estarei viajando aos Estados Unidos e eu voltarei dia 25, se Deus quiser. Então, nesse espaço de tempo, quando estarei fazendo contatos lá com relação à NPC e outras questões, eu estarei ausente, tá?
mas vou compensar. Você pode continuar contribuindo com a sua cota semanal, porque quando chegar no dia 29, nós vamos lançar os 3 módulos, o módulo 19, módulo 20 e o módulo 21. Meu amigo, isto é a democratização da analítica junguiana. Seja terapeuta, seja analista, ajude os outros.